Opa! No vídeo passado a gente olhou os ciclos intergeracionais que fazem a história, né, como descrito pelo William Strauss e Newhall no Fourth Turning, a quarta virada, e fala um pouco das gerações, né, e a gente tinha olhado um pouco também do automato da moda. Então, analisando isso, a gente tenta ver ciclicidade, né, na história e nos movimentos políticos. Mas os Strauss não foram os únicos, né, e existe até questões de ciclos de crises, de dívidas, né, e até de impérios e quedas de impérios. Eu quero comentar sobre o livro Network State, do Ballas, e ele comenta sobre essa disputa política que move os ciclos. E essa disputa política é uma disputa que ele acredita que é natural, que é que nem o yin e yang, que é que nem são polos opostos, que nem o polo magnético norte-sul, positivo e negativo, em que um polo é a classe dominante, a classe incumbente, e o outro polo é a classe revolucionária, que quer tomar a classe dominante, que quer destruir a classe dominante e assim se tornar a classe dominante. E esse ciclo quando ela toma a classe dominante, novos polos surgem de revolucionários. Então, sempre que uma classe que é revolucionária se torna dominante, uma nova classe revolucionária, que pode ser ou a antiga classe dominante, ou uma seção da classe dominante, da classe revolucionária, que se vira em duas, né? Isso a gente pode ver, né, na Revolução Francesa, em que a classe revolucionária se destrinchava, né, ou até na Revolução Bolchevique, né, que teve também, depois da tomada do poder, essa disputa interna. Então, a classe revolucionária, ela quer deslegitimar a ordem existente, ela quer tomar a superioridade moral, porque ela diz que a ordem existente é injusta, ela quer redistribuir, né, o poder, o status, a terra, que ela usa como a barganha para poder conseguir mais revolucionários, né, e se contrapor contra a classe dominante. Ela questiona, ela usa a mídia, a tecnologia e a mídia para questionar a classe dominante, e ela cria instituições paralelas ou um modo de sair das instituições existentes. A classe incumbente, a classe dominante, ela defende que a ordem atual é justa e que os revolucionários, eles podem colocar em risco as seguranças da ordem atual, né, e causam caos. Então ela defende as regras existentes, as instituições, a mídia, ela controla a mídia de forma que apenas aquilo que ela acha que pode ser dito, que não vai contra a classe dominante, pode ser dito, e ela centraliza o poder e ela coloca a conformidade como forma. Então, táticas da classe dominante incumbente e da classe revolucionária. Sempre assim, é como yin e yang, entendeu? Porque as táticas da classe dominante são uma, a classe revolucionária é outra. Quando a classe revolucionária se torna dominante, ela muda as táticas, né? Então vamos ver aqui um pouquinho, né? Quando você está questionando a classe dominante, você tem três formas, né? Você pode protestar, que é a voice, você pode sair das instituições, né, que antigamente você tinha a forma de emigrar, quando você não está desconforto, né? Como essa disputa é sempre constante, você tem uma válvula de escape que era antes, por exemplo, novas fronteiras. Se estava coisa ruim lá, você saía, né? Lá na Inglaterra estava uma guerra de protestante católico. Foge, entendeu? Sai. Quando os Estados Unidos tinha a fronteira do Wild West, o pessoal poderia, ao ver que as classes ali se tornavam corruptas e problemáticas, elas poderiam tentar procurar novas fronteiras, né? E a revolução, né, que é tanto a força, você ter uma milícia, uma coisa assim, ou a voz, você ter a word, né, que é você ter
uma classe de ideológica, que passa a ideologia, que prega a ideologia, a palavra. Você tem a palavra para conseguir mais revolucionários no seu poder. Então, toda revolução precisa da força e dos padres, né? dos ideólogos, que ajudam a dar sustentação moral e legitimidade à revolução. Né? Quando o livro do Ballard, ele comenta até que agora uma fronteira, como toda a Terra já está conquistada, né, todas as nações de estados, não tem lugar novo para, por exemplo, um empresário poder sair e ir para outras regras e não ficar suscetível, porque tudo está regulamentado, tudo está fora. Uma das fronteiras que surgiu na nossa história recente foi a fronteira digital. Então, você poder ir para o digital, lá experimentar, lá poder ter novos modelos de instituições ou de regras, né, em que não ficar suscetível às regras da classe dominante geográfica atual. Né. E aí você vê que atualmente a gente está, né, com a classe dominante à esquerda, né, no mundo ocidental. Né. A classe dominante, que é anti-revolucionária, agora você vê que ela quer a conformidade aqui nessa imagem. Você vê que a direita tem uma abrangência. Né? Por quê? Porque os revolucionários, você tem milhões de ideias revolucionárias. Não tem ela não é homogênea. São várias classes disputando. E há que, se um dia conseguir se tornar dominante, quando ela se tornar dominante, ela vai querer conformidade, ela vai querer lealdade, ela vai querer a instituição dela, né, e ela vai criar. Então ela cria uma homogeneidade. Você vê então por isso que a esquerda ela é muito mais homogênea, porque ela que está no poder, né, e você vê isso, né, que o cancelamento, como é que foi na Covid, tudo isso foram uma coisa que comenta muito, ele comentou na Covid, foi que no início, né, o Trump falou que estava preocupado com a Covid, a esquerda falou não, é bobagem. Aí quando o Trump propôs a vacina, a esquerda falou que não ia tomar a vacina. Quando o Trump sai e aí a direita fala não quero tomar vacina, a esquerda sempre toma a posição contrária, entendeu? Não ela é muito menos ideológica e é muito mais reativa, essa polarização. O outro lado sempre toma a decisão contrária, entendeu? E sempre são duas, né? Pela teoria espacial do voto, você sempre surge dois polos e eles, independente do argumento em si, o outro toma uma posição contrária, entendeu? Então isso ele comenta, né, no livro, e eu achei muito interessante. E aí ele comenta dos ciclos, da mesma forma que a gente comentou dos ciclos intergeracionais do Strauss e Hall, ele comenta dos ciclos, mas ele comenta que tem 3 tipos de ciclos. O ciclo revolucionário, que é você faz um manifesto, você faz revolução, aí você ali percebe que você precisa de instituições para aquele poder ali, você calcifica, né? E aí você se corrompe, né? E aí isso dá margem para outra revolução, porque você se corrompe, você fica capturado pelo poder. O ciclo da civilização é aquele ciclo mais parecido que eu comentei lá em cima, que você tem esse seria o ciclo, por exemplo, de uns espartanos que são fortes, eles dominam muito, só que depois que eles dominam e geram riqueza, tem pessoas que eles precisam ter gente para controlar aquele poder, e aí pessoas parasitas entram nessas instituições de poder porque querem aproveitar aqueles momentos bons, só que eles não têm o vigor nem o comprometimento que tinha os homens fortes. E aí eles enfraquecem as estruturas, né, corrompem estruturas, isso causa problemas, e aí um novo ciclo de pessoas que pode ser externas podem entrar e revirar o poder. Então você tem esse ciclo do Strong Good Times, Weak Men Hard Times.
né, que eu comentei no outro vídeo. Outro ciclo seria o ciclo de uma companhia. Uma startup que surge, tá? Ela surge com a ideia revolucionária de disruptar uma indústria, ela ganha tração, e quando ela ganha tração, todo mundo que está na startup é importante, todo mundo que está na startup é importante. E não tem muito espaço para burocracia, porque os recursos são limitados e precisam ser velozes. Com o sucesso, ela precisa criar instituições. No início, todo mundo tem que ser essencial. Quando ela ganha sucesso, ela precisa ter o contrário. Se por algum acaso morrer alguém, ela tem que ser substituído. Entendeu? Quantas pessoas dá para morrer e a empresa continuar funcionando? Porque agora ela já está com sucesso, ela precisa manter esse sucesso. Para ter, ela precisa ter redundância, ela precisa ter uma burocracia, processos para garantir a cultura que antes ela achava que era necessária para funcionar. Então precisa ter tantos controles que ela se torna burocrática, né? Ela precisa ter redundância, porque ninguém pode ser uma empresa grande, não pode ter ser tão frágil que uma pessoa sair culminar na empresa falir. Então ela cria burocracia, ela se torna burocrática e aí isso dá espaço para uma nova startup surgir, entendeu? E aí disruptar esse sistema. E aí ele comenta que esses ciclos eles fazem com que o progresso não é uma linha reta. O progresso vai em ciclos, mas como existe um progresso entre os ciclos, o progresso se torna helicoidal, enquanto que eles vão indo para um progresso real, só que eles vai em ciclos que não eles nem tudo é progresso. Tem coisa que é pornacíclico entre a luta entre o poder, o incumbente e o revolucionário, o disruptor, sacou? E aí, aqui eu posso comentar aqui, por exemplo, uma análise assim que ele comenta que todo o movimento ele tem que ter dois, ele costuma ter duas partes dessa moeda, tanto a parte das táticas revolucionárias para antes de você conseguir o poder e depois as práticas de conter o poder. Então você tem coisas como o rei cristão, né? Que os cristãos eles criaram uma revolução no movimento contra a Igreja Católica e depois os reis se tornaram reis cristãos e justificavam o absolutismo. Vocês têm um protestante que foram contra a Igreja Católica, né? E aí depois protestante se tornou o establishment, né? Os republicanos que derrubaram a escravidão no movimento da Guerra de Secessão dos Estados Unidos, da Guerra Civil, e aí depois eles se tornaram conservadores. E então você vê isso, né? No início, né, os republicanos eles eram contra a escravidão e contra o Sul, que era o Sul democrata. E aí você vê até que o KKK, quem criou, foi os democratas, né? Mas aí depois os democratas capturaram o movimento negro contra os republicanos, né? Então você vê essa dualidade, né? Por exemplo, os soviéticos que primeiro internacionalistas do movimento, depois se tornam nacionalistas, né? O CCP que fez o movimento comunista e depois se tornou capitalista e hoje em dia a China é mais capitalista em alguns aspectos que muitos outros países. E os Oaks tiveram um movimento contra as instituições americanas e que hoje são as instituições americanas, né? Então essa é uma análise aí que ele faz. Aí eu vou comentar aqui que além desse ciclo acontecer, existe a questão que eu comentei sobre a centralização e a fragmentação, sobre o coletivismo e o individualismo, em que nesse ciclo que ele está passando, né, agora pegando desde a América, da Guerra Civil Americana, você teve forças que eram muito centralizadoras e unificadoras. Então esses ciclos já aconteciam e cada vez já havia mais uma centralização do poder. E aí ele propõe que agora você vai ter uma descentralização desse poder, entendeu? Movida pela tecnologia. Como ele comenta aqui, depois da Guerra Civil, você teve as linhas de trens que
trouxe unificação para aquele país. Que antes você tinha as fronteiras e as pessoas que estavam insatisfeitas tinham onde construir novas instituições, só que agora com a unificação por meio das linhas de trem, isso deu uma coesão. E o poder pôde então também ter mais tentáculos. As guerras, você teve um poder federal mais forte, tanto a Guerra Civil Americana como depois da Segunda Guerra, você teve então uma necessidade uma possibilidade do governo ter um exército federal, né, que antes eram exércitos estaduais que fizeram a Guerra Civil, mas aí se unificam em exércitos federais. Né? Aí você tem a Segunda Guerra Mundial, você tem o surgimento da TV, rádio, né, da mídia centralizada, do dinheiro fiat, tudo isso dando poder centralizador. Entendeu? A mídia centralizada, você podia ter um canal de massa, de todo mundo pensar igual. Você tinha uma unificação. Entendeu? Era um nó que todo mundo ouvia, que tinha pontas em todos os outros nós. Mas os nós em si não se conversavam. Então se criava uma ilusão de homogeneidade que se tornava uma homogeneidade real. Né? E aí você tinha a moeda fiat, dava poder de imprimir aquele governo ali sem ter que ir diretamente pegar o dinheiro de forma descentralizada. Ele, ao inflacionar a moeda, ele conseguia de forma centralizada roubar de toda aquela população e ganhar mais poder. Né? Você teve a criação do Fed, né? que podia imprimir o dinheiro. Né? E o dólar ganhando força. E aí a globalização. Você teve, depois da Segunda Guerra, o xerife do mar se tornou os Estados Unidos, e ele possibilitou, como uma forma de vencer os comunistas, ele incentivou a globalização econômica. E também você tinha trocas você teve uma integração maior por causa de voos comerciais, né? Então você tinha formas de você ter mais uma maior coesão. Só que aí depois, agora, né, que é o que vai culminar na crise e na quarta virada, que provavelmente vai ser descentralizadora, entendeu? Em que você teve tecnologias que, diferentemente das tecnologias centralizadoras como TV, rádio, linhas de trem, você tem agora os computadores pessoais, a internet, em que um nó se comunica com todos os outros nós de forma centralizada, não é apenas um nó broadcast e todos os outros apenas ouvindo. Você tem então poder cada nó interagir consigo, com o outro, sem um nó centralizador. Né? Então a mídia descentralizada, você tem cripto, que é a moeda descentralizada e não a moeda fiat, entendeu? Que tira esse poder inflacionário do Estado, porque agora você tem uma alternativa, entendeu? E isso pode ser dissuadir o governo a imprimir loucamente, como pode criar conflitos entre esses dois modos de dinheiro. Né? E aí então a quarta virada. Então você tem a unificação e centralização sendo as grandes forças dos séculos passados, e o novo século agora com essas tecnologias, que são tecnologias que movem na direção da descentralização. Né? E aí agora comentando aqui sobre o livro, né, a China, né, o Império da China, ele teve uma história tão longa, né, antes da integração da história com o Ocidente, em que no romance dos Três Kingdoms fala muito disso, né, que a China, até por questões geográficas, né, ela unificava e depois se fragmentava em diversos reinos, e depois voltamente se unificava. Então você tinha esses ciclos da China, né, e aí ele comenta aqui, o texto aqui, que é: The empire long divided must unite, long unite must divide, thus it has ever been. Então, né, o império, uma vez dividido, deve se unificar, uma vez unificado, deve se dividir, como sempre é. Então esses ciclos, e isso aqui movido pela tecnologia, você tem uma força muito grande para isso acontecer. Né? E as instituições centralizadas estão corruptas e ineficientes. Então, quando você vê
aqui o ciclo de uma companhia, de uma startup, você vê esse movimento, você vê um ciclo de uma burocracia crescente no ciclo civilizacional, e um ciclo de uma injustiça em que cada vez mais ricos estão mais ricos e que não tem não é justo a forma como a riqueza está distribuída por questões do dinheiro, do fiat, por questões de protecionismo de indústrias, de corporativismo. Então você vê todos esses tipos de ciclos aqui com a tecnologia movendo para uma fragmentação. E então alguma das ideias revolucionárias vão ganhar força, um grupo revolucionário vai ganhar e vai se tornar então um novo classe dominante e usar as mesmas táticas que hoje a gente entende como classe dominante. Isso você vê, né, que, por exemplo, a esquerda nos Estados Unidos e no Brasil sempre foram defensoras da liberdade de expressão e contra a censura. E você vê agora o pessoal, o Chico Buarque, apoiando a censura, né, do Xandão e de todo mundo da esquerda. Você vê os comediantes de esquerda dos Estados Unidos sempre a favor da liberdade de expressão, e agora muitos comediantes, né, comemoraram na época que o Twitter era o cancelamento e a censura e demitir a pessoa porque ela pensa diferente e tudo mais. Então você vê que se muda. E as táticas, elas são sempre as mesmas. São as táticas. Então não é uma questão de direita e esquerda, é uma questão de a classe dominante e a classe revolucionária. Entendeu? E esse ciclo contínuo, né? E se a classe revolucionária ganha, ou se divide em dois, né? E uma nova parte se torna revolucionária, ou ela surge do void, né, surge do abismo, uma nova ideologia que ganha seguidores por meio da palavra e da força, né? E isso quando não tem uma forma de uma nova fronteira, né? Hoje tem a fronteira digital, então muita da revolução que aconteceu na nossa vida foi uma revolução digital. O Bitcoin é a nova fronteira, né, que foi por meio digital, porque a fronteira geográfica não existia mais. Né? As redes sociais agora é a forma que você protesta contra as classes dominantes. Você viu as censuras que aconteceu, o derrubamento de perfil, o Xandão derrubando perfil e tudo mais. Né? E aí você vê que agora as as pessoas que têm mais engajamento são o pessoal, né, seja os libertários, seja uma direita conservadora, que ganham engajamento porque eles têm a palavra, porque eles são a classe revolucionária. Então, eles têm o apelo a questionar a legitimidade e a trazer a justiça, porque sempre a classe dominante se torna corrupta, burocrática, autoritária, né, e capturada pelos poderes da República, né. Então você tem esse ciclo. E agora, com a fragmentação, você tem outros mecanismos. Né? A Primavera Árabe só foi possível por causa da internet. Você tem formas que vão quebrando as instituições. Então você tem uma aceleração dessa polarização. Né? E aí você tem, então, né? Aqui as tecnologias da era descentralizada e as tecnologias da era centralizada. Né? Isso até no poderio militar, né? A IA ela pode ser tanto centralizadora como descentralizadora, né? Ela pode dar mais poder para o indivíduo numa IA descentralizada, mas pode ser uma forma de fazer um Big Brother, né? Então, a tecnologia ela move, né, se o império vai dividir ou se vai unificar. O Balázs acredita que vai na fragmentação as tecnologias desse novo século. Né? Vamos ver como é que vai ser, mas o progresso sempre acontece no eixo Z, né? No eixo, né? Enquanto você tem essa luta aqui de polos atuais.